Bom dia, Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas, para mais uma manhã de reflexão, né? E neste dia tão bacana, que é uma sexta-feira, menos quente do que os demais, né? Estamos aqui para dar sequência, né, ao nosso projeto de formação. Hoje nós teremos uma live especial, né, tratando da questão do ser professor, e a gente espera, assim, que vocês gostem, né, em especial os professores, as especialistas que são professores também, diretores e diretoras que também são professores, né, as professoras coordenadoras. Então, a todos os professores, né, o nosso carinho, né, e a nossa gratidão. E é muito importante que a gente diga também, né, nesse contexto do ser professor, né, o protagonismo, né, de todos os professores nesse momento agora, né? Então, além da nossa gratidão eterna, nesse momento de aulas remotas, muito mais ainda, né? Então, antes de chamar a professora Eliette, eu gostaria de dizer o seguinte, e assim somos nós, os professores, né? Exemplo de garra, compromisso, determinação e muita lealdade com a educação, né? Então, nós somos aquelas pessoas guerreiras, né, que nunca desiste, que nunca, por mais difícil que a situação seja, nós estamos nos reinventando diariamente, né? E a gente tem acompanhado os tempos. E essa pandemia trouxe de volta esse protagonismo do professor junto à sociedade, junto às famílias, né? A todos vocês, os nossos parabéns, tá bom? Vou chamar a professora Eliette agora, para ela fazer as considerações dela, né? E depois a gente retorna para trazer o nosso convidado de hoje, tá bom? Muito obrigada e que nós tenhamos um dia assim, abençoado mesmo, tá? Obrigada. Bom dia a todos. Mais um dia especial e hoje uma sexta-feira muito mais especial. Hoje é o dia de homenagear todos os professores, de todas as áreas, né? De dizer que todos os professores são grandes, são extremamente valorosos. Exatamente, professor Júlio, seja muitíssimo bem-vindo, mais uma vez aqui, falando com a gente, e ele vai falar desse protagonismo que nós temos na vida. As memórias, ontem ainda conversava aqui na sala sobre isso. Como somos importantes, como somos valorosos, quais as memórias que a gente tem dos nossos professores, né? Por onde nós passamos, pelos bancos das escolas que nós vivenciamos, tudo que nós carregamos hoje, né? A aprendizagem, os valores, tudo que ficou. Quanta coisa linda a gente faz e que fica, e que marcam vidas, né? E que essas vidas, nós somos eternos no coração deles. Então, eu desejo que hoje seja uma manhã realmente de reflexão, no sentido de saber a importância do protagonismo que nós exercemos. E aí eu quero aproveitar a oportunidade, parabenizar a todos, agradecer por toda a dedicação profissional, de como temos enfrentado os desafios diante desse momento que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo, especialmente
nós, a educação, quantas coisas estamos aprendendo, né? Não é um ano perdido, com certeza não é. É um ano de muita aprendizagem e de muito desafio superado. E, claro, que todo mundo está na expectativa aí, uma sexta-feira encerrando aí um ciclo, e na semana que vem uma semana especial de merecido descanso, né? Então, eu desejo que todos os professores, diretores adjuntos, coordenadores pedagógicos, especialistas em educação, as merendeiras, os atendentes, os estagiários, os auxiliares de escola, a merendeira, os zeladores, todos aproveitem essa semana para descansar, para recompor as energias, para deitar numa rede, para tomar seu tereré, para ler um livro, para brincar, para ser feliz, e que Deus nos abençoe com saúde e prosperidade. Que seja uma manhã abençoada para todos nós. Então, o meu abraço, o meu respeito e o meu carinho a todos vocês, a todos nós, profissionais da educação. Um beijo. Professor Júlio. Olá, voltando. Eu gostaria agora de apresentar o nosso professor Júlio, que já esteve conosco 2 vezes, e nessa data, né, ele vai tratar do tema bem bacana, de forma mais leve, mas falando do ser professor, né, e desse protagonismo que tem o professor. Nós já apresentamos o professor Júlio, mas é importante, né, que a gente relembre quem é o professor Júlio, né? E o professor Júlio é um profissional, né, da educação, graduado em Geografia e Pedagogia, pós-graduado em Orientação Educacional, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Ciências da Educação, é professor universitário, ex-reitor universitário. Atualmente também ele tem atendimentos sociais, né, e também em escolas, né, que ele não gosta de perder esse vínculo, né, com a escola, né? Eu acho esse trabalho do professor fantástico, além das consultorias, né, que ele tem em todo o Brasil, nos mais diferentes estados e municípios do país, né? E o professor Júlio é também uma pessoa que transita muito bem junto aos professores, né? Tanto é que a avaliação, né, dele no nosso programa, né, tem sido a melhor até agora, né? A gente está computando os demais, a última, né, pessoa que nós não encaminhamos ainda a avaliação, né? Mas até antes da sexta-feira passada, o professor Júlio, né, segundo a avaliação de todos vocês, é o que contemplou melhor as expectativas do nosso público, né? Então, diante disso, é que nós trouxemos o professor Júlio no dia de hoje, nesse dia tão especial, para falar com todos vocês, tá? Então, o professor Júlio vai falar, ele vai encerrar também essa live, e como a professora Ângela nem a professora Eliette voltarão no final, né, eu já quero deixar o meu abraço, o meu carinho, que vocês aproveitem a semana do saco cheio para restabelecer as energias, né, para que a gente possa finalizar esse ano em tempo de aulas remotas, de forma bastante positiva, com sucesso, né, para que as nossas crianças, no próximo ano, né, ainda um ano pandêmico, com certeza, possam estar conosco, usufruindo das aprendizagens que tiveram neste ano.
tá bom? A todos vocês, o nosso carinho, o nosso abraço, e fiquem com Deus e descansem. Até a próxima. Professor Júlio, é com o senhor. Obrigado, professora Ângela. Obrigado, professora Eliette. Seja bem-vinda, Jéssica, aqui do meu lado, fazendo aí a tradução em Libras para vocês. É uma alegria enorme, né, poder estar de volta aqui em Três Lagoas, conversando com vocês e meus colegas. Eu preciso mostrar logo de antemão a minha camisa, né, que é uma camisa especial, olha, para quem não conhecia, profissão professor, né, com todo orgulho, com toda alegria, com toda honra, e eu gosto de vestir essa camisa nesses momentos, né, que a gente está reunido para lembrar do quanto nós somos importantes. E eu quero começar dizendo que eu estou usando a primeira pessoa do plural, nós, porque nós mesmos. Eu sou professor, né? Vocês sabem disso. Eu estou em sala de aula, eu estou completando 41 anos de magistério da educação básica, e é muito gratificante, né? Embora seja uma profissão de contradições, né? Não vamos dizer que a nossa profissão é uma profissão de paraíso o tempo todo, né? De alegrias, felicidades o tempo todo. Não é, assim como eu acho que nenhuma profissão é. Mas a nossa profissão em especial, ela tem uma intensidade, né, naquilo que a gente faz. Ela tem uma... Outro dia eu encontrei no mercado, né, um senhor, foi até interessante, um cabelo grisalho, não mais novo do que eu e tal. Aí ele olhou para mim e falou: "Seu professor Júlio?" Eu falei: "Sou." Ele: "Nossa, sabia que o senhor foi meu professor na quinta série?" Ou seja, naquela época era primeiro grau, segundo grau, então ainda era quinta série, ainda não era sexto ano. "O senhor foi meu professor na quinta série, professor de geografia." Eu falei: "Nossa, é mesmo, rapaz?" Aí eu olhei assim, né? Tinha um garotinho com ele. Eu falei assim: "Seu filho?" Ele: "Não, professor, meu neto." Isso que eu achei interessante. Eu falei: "Quantos anos você tinha quando eu fui teu professor mesmo?" Ele: "Pessoal, devia ter uns 11 anos, foi na quinta série." Eu falei: "Que legal." Aí eu falei: "Bom, é sinal de que eu não mudei tanto, né?" Ele: "Não, o senhor não mudou, o senhor continua com a mesma fisionomia, que bom te reencontrar." Mas o mais gratificante foi o que ele disse a seguir. Ele falou assim: "O senhor sabe que eu sempre me lembro das suas aulas de geografia. O senhor lembra quando o senhor levou a gente lá no alto da serra para poder observar o relevo lá de cima?" Eu, falar a verdade, eu não lembrava especificamente, né? Era muito novo nessa época, claro, né? Isso deve ter uns 30 e poucos anos. Eu falei: eu lembro. Aí lembrei mesmo. Ele falou assim: "Pois é, professor, eu nunca esqueci aquelas aulas, eu falo para os meus filhos até hoje, né? Sempre falei, agora estou começando a falar para o meu neto como é que a geografia é importante." E eu falei: meu Deus, né? Ou seja, bateu aquele acalento no coração, né? Falei: "Nossa, cara." Aí eu falei para ele, "Cara, que vontade de te dar um abraço, mas não dá, né? A gente não pode se abraçar, mas que coisa boa foi te encontrar, que coisa boa foi ouvir o que você disse." E nesse dia de hoje, né, que nós temos uma fala voltada para nós, professores, eu fico pensando, né, o quanto que esse sentimento que só professor tem, né? E eu acho que é só professor mesmo. Eu tenho amigos médicos que também me relatam muitas vezes questões parecidas com essa, né? Outro dia uma amiga até disse que encontrou a filha de um paciente que ela fez cirurgia, que ela operou, e que foi um caso muito difícil e tal, e aí ela disse que foi muito emocionante, né, porque ela agradeceu muito, depois de anos, a questão, né, dela ter praticamente salvado a vida do pai. Então, eu acho que tem outras profissões realmente que não vou dar aqui uma de exclusivista, não, mas vou falar daquilo que me bate no coração, né? A nossa profissão ela é muito edificante. Foi muito gostoso ouvir,
né, um homem lá de 40 e poucos, quase 50 anos de idade, com um netinho do lado, falando que nunca esqueceu as aulas de geografia, né, me reconhecendo, falando que eu fui uma inspiração para ele. E eu acho que nessa semana do professor, a gente deve aproveitar exatamente isso, né? Deve aproveitar para aquecer o nosso coração com essas lembranças, com esses sentimentos, e é esse o convite que eu faço a vocês logo de cara, né? Para que a gente possa, ao longo das nossas reflexões, ir se autoacalentando, né, e se pegando no colo, porque eu acho que esse é o grande presente que nós, professores, precisamos dar a nós mesmos, né, esse reconhecimento. Eu vou pedir licença a vocês para eu partilhar a tela aqui, né, porque, como vocês sabem, eu preciso das telas, porque, caso contrário, eu falo, e aí me perco, ou seja, eu preciso de um guia. As telas são meu guia, é como se elas me lembrassem assim, opa, volta para cá, né? Porque, na verdade, eu tenho uma certa tendência a ser divergente, né? Olha só, para quem não viu minha camisa, eu vou mostrar de novo. Olha que camisa linda, né? Profissão professor, e eu também tenho que registrar, eu ganhei essa camisa, e eu ganho muitas camisas, canecas, ou seja, arranjos, e essas coisas, né, que a gente sempre que vai nas cidades, presencialmente, que saudade que eu tô disso, a gente acaba sendo presenteado. Essa camisa eu recebi de presente numa cidade chamada Novo Repartimento, que fica no sul do estado do Pará. Eu lembro que eu fui de avião para uma cidade chamada Marabá, e lá em Marabá me pegaram, né, de carro, e andamos umas 5, 6 horas de carro pela Transamazônica, olha que loucura, né, ainda com trechos no chão, ainda passamos por pontes de madeira, tribos indígenas, assim, foi uma aventura, e aí chegamos até a cidade de Novo Repartimento, uma cidade muito acolhedora, né, de um povo muito acolhedor, muito simpático, e o mais interessante, de um grupo de professores, onde a maioria das escolas lá são escolas rurais, que grupo, eu lembro direitinho, né, o quanto aquele grupo é um grupo comprometido, né? Uma professora chegou perto de mim e pediu para tirar uma foto, e depois ela falou assim, a gente veio de longe ver o senhor. Eu falei assim, é mesmo? Vocês andaram quanto tempo aqui? Que hora que nós saímos de lá? 3h30 da madrugada, né? Gente, isso era 9 horas da manhã, né? Aí eu falei, tá, mas vocês chegaram... nós andamos umas 5 horas e pouco de ônibus. Eu falei, nossa, dentro do município. Então, assim, eu não esqueço, foi uma coisa marcante, e essa camisa eu ganhei de presente lá. E lembro disso também com todo carinho, tentando trazer para as nossas reflexões o quanto que existem colegas nossos, professores, né, que andam 5 horas de ônibus dentro de um mesmo município, para assistir uma palestra. Nesses momentos, pelo menos, eu lembro que eu senti na hora uma sensação assim, meu Deus, que responsabilidade, né? Eu preciso entregar o que eu vim aqui entregar, né? Porque como é que eu vou fazer com professores que andaram 5 horas de ônibus para ver uma palestra? Já pensou se acaba sendo uma palestra onde a gente não entrega nada? Entregar é um termo, né, que o pessoal das organizações está usando muito, né? E eu adotei esse termo, né? Entregar. Eu acho bacana essa expressão, né? Você entregou aquilo que vendeu, você entregou aquilo que prometeu. Muitas vezes a gente compra um produto, né? E quando a gente vai ver o produto, ele não entrega aquilo que estava prometendo, né? E eu acho que em tudo que a gente faz, a gente precisa se perguntar, será que eu estou entregando, né, aquilo que foi encomendado, né? Então, nesse dia, eu lembro que essa minha responsabilidade, essa minha sensação, né, de ter que entregar alguma coisa relevante, alguma coisa significativa, aumentou quando essa professora disse que caminhou, né, que viajou aí 5 horas de ônibus para assistir a palestra. Bom, mas vamos lá. O nosso tema, né, nosso título é O Ser Professor e Seu Protagonismo no Atual Contexto Educacional. Ok? Lembrando a vocês, né, os nossos contatos, está aí o meu blog, juliofurtado.com.br, está aí o meu endereço do Instagram, né, sintam-se convidados a nos acompanhar lá no Instagram também. E vamos lá. Já que o nosso tema fala de protagonizar, né, tem 2 referências no nosso tema, né? Protagonizar nesse atual contexto. Então, a gente vai
tentar centrar as nossas reflexões nessas questões. Primeiro, vamos começar com essa coisa do protagonizar, né? Ser protagonista é ser o personagem principal da novela, é ser o personagem em torno do qual gira toda a história, né? Protagonista tem esse sentido. É em torno do protagonista que gira a história. Existem histórias paralelas, existem várias histórias juntas, porém, o protagonista, ele guia, ele vai dando assim o caminho, né, da história, como é que ela deve caminhar. Então, protagonizar tem a ver com estar à frente, né? Tem a ver com decidir, tem a ver com influenciar, né? Tem a ver com ser protagonista, tem a ver com assumir, né? E é isso que está acontecendo com a gente mesmo, né? A professora Eliette e a professora Ângela, né, que falaram antes da gente, elas falaram expressões que com certeza são muito verdadeiras na prática. Nós estamos protagonizando, sim. Estamos protagonizando por uma série de questões. Estamos protagonizando porque uma pandemia surgiu do nada, porque tivemos que continuar fazendo a escola funcionar sem saber direito como fazer, e então fomos protagonistas, né? Pegamos a rédea e falamos, é por aqui, vem por aqui, vem com a gente, acompanha a gente, né? E a gente se reinventou, pegou o celular, colocou lá em cima da mesa e começou a dar uma aula expositiva, né? Como todo mundo fez isso, mais ou menos, né? Lá no início do ensino remoto emergencial. Depois a gente foi percebendo que não era bem assim, mas aí a gente foi buscando, assistindo um vídeo daqui, um vídeo dali, tendo problemas com como é que grava vídeo, eu não sei, editar, então, meu Deus, não sei nem o que é isso, mas a gente vai aprendendo, né? Como é que usa o Zoom, como é que usa o Google Meet, como é que usa o Google Classroom, e fomos em frente, e vamos lá. Então, protagonizar exige isso, exige força, né? E quando a gente protagoniza, a gente está sujeito a frustrações, né? Porque o protagonista, ele toma iniciativa, ele vai adiante, ele segue à frente, e por seguir à frente, ele muitas vezes se frustra. E um recado bacana que a gente não pode esquecer é que somente quem não se alimenta de boas intenções não se frustra, né? Ou seja, frustrar-se é típico dos protagonistas, porque os protagonistas eles geralmente não têm modelo para guiá-los, né? Quando a gente protagoniza, não tem ninguém que já fez, e por já ter feito, a gente pode olhar, ver o que aconteceu. Não, o protagonista, ele mete as caras, né? Ele acredita, ele tem sempre boas intenções. Então, é óbvio que o protagonista ele tem que estar meio que preparado para se frustrar. Isso vem acontecendo com a gente, eu acho que cada vez menos, né, ao longo desse período de pandemia. Eu, pelo menos, já propus uma porção de atividades que me frustraram com as minhas turmas, né, e depois, quando eu olhei, eu falei, não funcionou, não vai funcionar, deixa eu ver como é que eu posso refazer isso. Mas a grande questão é a gente entender que somente quem não se alimenta de boas intenções não se frustra, né? Então, é muito ruim. Eu tenho muita pena de quem não se frustra, porque quem não se frustra é porque, de alguma forma, foge dos desafios, foge do protagonismo, né? E no meio disso tudo, eu lembro também de Fernando Pessoa, grande poeta, meu poeta predileto. E Fernando Pessoa, dentre as milhares de coisas muito legais, muito interessantes, muito profundas que ele disse, ele elaborou essa frase aí, né? Eu sou algo entre o que eu quis ser e o que fizeram de mim. Olha que frase legal. Eu sou algo entre o que eu quis ser e o que fizeram de mim, né? Todos nós somos. Todos nós estamos nesse meio do caminho aí. Porque todos nós temos esses desejos, temos essas vontades, esses sonhos que são reais, que são lícitos, né? Que são nossos, mas todos nós também crescemos num mar de expectativas, né? Nós somos filhos de um pai e de uma mãe, fomos criados por uma família essa família jogou uma opção de expectativa em cima da gente, que nem a gente joga expectativa em cima dos filhos, né? Ou seja, nos disseram o que a gente deveria ser, o que a gente não deveria ser, como que a gente deveria se comportar, como que a gente não deveria se comportar, e isso tudo fez com que a gente começasse a se perguntar, meu Deus,
né? Ou seja, para eu ser amado, eu tenho que corresponder às expectativas de quem me ama, de quem me protege. Toda criança, ela se vê nessa situação. Outro dia eu assisti uma cena muito interessante, né? O filhinho de uma amiga, eu estava na casa dela, eu falei outro dia, mas isso foi ano passado, estou aqui bem lembrando, não foi durante a pandemia, foi ano passado, mas essa cena foi muito marcante. E o menino estava chorando, eu nem lembro bem exatamente por quê, mas ele estava chorando e ela estava conversando comigo e ele chorando perto, né? Daqui a pouco ela olhou para ele assim, só deu aquela olhada, aí ele meio que respirou fundo, parou, aí daqui a pouco ele bateu assim na perna dela e falou assim, mamãe, ó, não tô chorando mais, mamãe, ó, não tô chorando mais, viu? E aí aquilo me chamou muita atenção. Quando o menino se afastou, eu perguntei para ela, falei, nossa, que interessante, por que ele mostrou para você que não estava chorando mais, né? Ela, porque eu sempre falo para ele, tá feio, chorando tá feio. Não gosto de você assim não, tá muito maioso, tá chorando, tá feio, tá? E aí ele faz isso que é para poder eu dizer que ele tá bonito. Olha que coisa interessante, né? E todo mundo um dia foi assim. E o mais interessante, a gente não foi, não. A gente continua, vida afora, sendo assim. Né? A gente continua meio que, caramba, o que eu faço para ser amado? Né? O que eu faço para ser bonito, não ser feio? Quando eu choro, eu fico feio. Então, mamãe, ó, não estou mais chorando, não. Pode me achar bonito, né? Pode me amar. Então, essa expectativa que os outros projetam sobre nós fazem com que a gente tente atender essa expectativa ao longo da vida. Então, a gente é algo entre o que a gente quis ser e o que fizeram da gente, né? E essa luta continua quando a gente cresce. E por que eu estou lembrando de Fernando Pessoa? Eu estou lembrando de Fernando Pessoa porque a gente falou da frustração, né? E a frustração é exatamente uma sensação que a gente traz nessa briga entre o que a gente é e o que quiseram que a gente fosse, né? Não vamos confundir frustração com derrota, por favor. Frustração é sintoma de que o resultado não foi o esperado. A derrota só existe para quem desistiu ou para quem nem tentou. Né? Derrota é definitivo, frustração é provisório. Frustração é você esperar. Por exemplo, eu gosto muito, não tenho tido tempo de fazer, porque senão há muito tempo não faço, mas eu gosto muito de montar quebra-cabeça. E quebra-cabeça, quem faz quebra-cabeça sabe disso, né? Existem técnicas, você escolhe alguns pontos e vai montando aqueles pontos, e geralmente dá certo, mas às vezes não dá. Às vezes você segue uma linha de raciocínio na montagem, e aí quando você vê, caramba, encaixei errado onde? Aí você tem que descobrir qual foi a peça que você encaixou errado, né, em que lugar, e olhar mais ou menos, porque o formato era o mesmo, e os formatos, né, das peças de quebra-cabeça acabam se repetindo, ainda mais os de 500 peças, 1000 peças. Então, que frustração danada que dá. Né? E de vez em quando dá uma vontade louca de jogar tudo para cima, jogar tudo para o alto. Falar, sabe uma coisa? Não vou mais montar quebra-cabeça nenhum. Né? Mas é exatamente isso, pelo menos comigo acontece isso. É exatamente isso que me fascina no quebra-cabeça. Né? É exatamente esse detalhe, essa coisa que a gente tem que ficar muito atento e tal. E a sensação boa que dá quando a gente coloca a última pecinha e olha aquela imagem formada. Então, não vamos confundir frustração com derrota. Né? Frustração é sintoma de que o resultado não foi o esperado. Logo, é um indicativo de que a gente precisa dar uma olhada nisso. Né? E exatamente aí que entra essa coisa que eu citei o Fernando Pessoa, né? Para isso, eu sou algo entre o que quiseram que eu fosse e o que eu mesmo quis ser. Né? E aí, o que eu sou é isso, é esse resultado, todos nós somos esse resultado, que precisa, dia após dia, conquistar de nós uma aceitação, uma autoaceitação. Né? Eu preciso me aceitar, o que é diferente de me conformar. Né? Eu me autoaceitar é eu olhar para mim, ver o que eu posso, o que eu não posso, minhas potencialidades, minhas fragilidades, né? E como é que eu posso me comprometer em superar aquilo que ainda não está bom, no meu ritmo, mas e superando aquilo que não está bom, e aceitando, né? Ou seja, que tudo isso sou eu, e fazendo uma espécie de planejamento para eu me tornando cada dia uma pessoa melhor. Né? Então, autoaceitação é completamente diferente de conformismo. E essa pandemia está mostrando isso. Né? Nós, professores, nós não somos conformados. Se fôssemos, não teríamos nos superados como a gente se superou aí. Né? Eu estou vendo por esse Brasil inteiro
né, a quantidade de professores que não se superou só aprendendo a mexer com a tecnologia, não se superou só aprendendo a fazer videoaula, não, professores de educação infantil, meu Deus, como que vocês se superaram? Por quê? Porque além de ter que motivar os alunos, fazer o vídeo para os alunos, vocês precisam fazer seleção de atividades e precisam treinar os pais. Olha que loucura! Você treinar os pais, né? Mostrar para eles como é que eles precisam mediar junto às crianças. Então, o trabalho é quase que triplo. Claro, todos nós estamos tendo trabalho, mas eu me lembro muito aí dos professores de educação infantil, porque esse trabalho ele é muito grande. O pessoal do Fundamental 1 também depende muito dos pais, mas depende muito dos pais para fazerem aquela tutoria da atenção, lembra? Para fazerem, né, aquele enquadramento da criança quando preciso. Senta lá, não, você não terminou de fazer a tarefa. E isso está, infelizmente, né, fazendo muitos pais, muitas mães se confrontarem com o quanto eles não estão conseguindo colocar limite, com o quanto eles não conseguem enquadrar os seus filhos. E aí, alguns estão ficando impacientes, né? Não aguento mais esse negócio de ter que ensinar. Não é ter que ensinar, é ter que enquadrar, né? É ter que não deixar o menino desistir daquilo, mas isso está fazendo eles entrarem em contato, né, com essa, digamos, deficiência de colocação de limites que, infelizmente, a nossa geração de pais tem de uma forma assim ampla. E eu não estou falando apenas eles, não, estou falando nossa geração de pais. Eu acho bacana a gente olhar para a gente também, né, enquanto pais. Então, eu acho que falar da gente enquanto protagonista desse tempo é também falar da gente enquanto ser humano, enquanto pessoa que precisa se acolher por inteiro, né? Enquanto pessoas que a gente tem que prestar atenção nesses atropelamentos, né? Nesses autoatropelamentos que a gente faz. E o que é um autoatropelamento? Assim, o que às vezes, quando eu não dou vazão, por exemplo, para o meu cansaço, eu estou me autoatropelando. Estou morrendo de cansaço, mas não dá para descansar, não. Nossa, isso é eu estou me atropelando, estou passando por cima de mim mesmo. Né? Quando, por exemplo, ontem eu fiz 6 lives de 2 horas, e aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu fiquei 12 horas falando. Né? 12 horas, e direto, eu só parei 40 minutos para almoçar, né? Depois entre uma live e outra eu fugia para ir ao banheiro, ou seja, uma coisa de louco. Aí quando chegou a noite, eu vi um relatório que eu tinha que encaminhar, e eu falei assim, esqueci de conferir o relatório, tenho que encaminhar esse relatório amanhã de manhã, que seria hoje de manhã, e já era, gente, 10 e pouca da noite, e eu olhei e falei assim, eu estou morrendo, mas sabe de uma coisa? Deixa eu revisar logo esse relatório. Quando eu abri o relatório, eu pensei nisso. Epa, autoatropelamento. Para com isso, dá um tempo. Stop. Eu olhei para o relatório e falei, não, eu tenho limites. Né? Aí passei um WhatsApp lá para a Secretaria de Educação, que estava aguardando o relatório hoje cedo, né, ou hoje, e falei assim, olha, vocês me desculpem, eu não vou conseguir entregar esse relatório de manhã, né? E vou fazer o seguinte, eu vou entregar esse relatório no sábado, porque ou seja, tenho que fazer uma revisão final, e eu preciso estar assim, né, ou seja, alerta, com a cabeça boa para fazer essa revisão, então eu vou fazer isso no sábado de manhã, e encaminho o relatório no sábado, ok? Peço desculpas e tal, e pronto, é isso, me acolhi, sabe? Não me atropelei. Então, a gente precisa entender que esse autocuidado ele é fundamental. Acolher muitas vezes as minhas dores, acolher minhas fragilidades, acolher meus erros. Eu errei? Errei. Eu disse que eu ia entregar sexta-feira pela manhã, mas não parei para pensar que sexta-feira eu tinha o dia inteiro, né, de lives e de reuniões e de cursos, né, e tal. Eu dou cursos também online, então ontem foi uma mistura de cursos e lives. Eu só sei que quando eu contabilizei, eu falei, meu Deus, eu falei 12 horas hoje, né? Olha que loucura, foi de 7h30 da manhã a 8 horas da noite, 8 e pouquinho da noite, com uma paradinha rápida para almoçar, para comer alguma coisa. Então, é isso, errei, desculpem, eu programei mal. E agora isso faz o quê? Isso faz eu ter um pouco mais de cuidado. Né? Eu agora penso 10 vezes, não, na sexta de manhã eu não posso mandar, não. Eu posso mandar na segunda. Sempre que eu posso, eu coloco o final de semana, que é quando eu posso, eu preciso, né, de um pouco mais de tranquilidade para finalizar algumas coisas. É isso, é me acolher por inteiro, né, junto com os erros, com as fragilidades, com as sombras. E a soma disso é autocuidado.
que para a gente ser realmente protagonista, a gente tem que ter autocuidado, a gente tem que cuidar da gente, né? E cuidar da gente pressupõe a gente se entender únicos. E meu querido professor, minha querida professora de Três Lagoas, né, nessa sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020, em plena pandemia, né, de Covid-19, esse momento histórico que estamos vivendo, tenho certeza disso que eu vou falar. Somos únicos, sim. Somos únicos, sim. O que nos faz interessantes é aquilo que só nós temos. Eu costumo dizer para muitos professores, quando a gente está em formação, que é o seguinte: professor, tudo bem, você pode até assistir aula de outros professores e ver uma técnica que ele usa, um jeito que ele tem, e de repente você pensar, vou incorporar essa técnica, vou fazer isso também, mas antes de você dizer isso, antes de você decidir isso, olha para você e vê o que você tem de genuíno. Vê o que você tem que é só seu, porque é exatamente isso que te faz uma pessoa especial. E todos nós temos alguma coisa especial. Eu estou lembrando isso porque uma vez eu encontrei professores, um professor de ensino médio, né, numa escola que eu trabalhei durante muito tempo, e que ele falava assim: olha, eu saio perdendo. Porque é brincadeira, eu trabalho numa equipe de palhaços, né? Vocês são tudo palhaços e tal. Porque os professores lá eram muito brincalhões mesmo, contavam piada, e eram assim na sala de aula também, né? Ensino médio, alunos já com 17, 18 anos e tal, e os alunos adoravam esse tipo de coisa. E ele não. Ele era sério, excelente professor de filosofia, excelente, mas sério, um cara compenetrado e tal. Então ele começava comigo na sala dos professores e dizia assim: eu saio perdendo, porque quando eu entro em sala, eu tenho aquela sensação que os alunos estão esperando, né, eu também contar uma piada, eu também ser engraçado, mas eu não sou assim. E aí foi muito interessante que houve uma época em que ele tentou ser engraçado, e foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe, porque o ser engraçado não era uma parte dele. Ele tinha outras partes muito mais interessantes, né? Como ser sério, como ser detalhista, como ser bom professor, né? Como ser atencioso. Então, uma vez conversando com ele, eu falei, cara, pega aquilo que só você tem. Não fica querendo desenhar em você uma coisa que você não tem, que não é tua. Né? Então, é bem bacana nesse momento em que a gente está se sentindo protagonista, né? Nessa época toda especial, a gente pensar nisso, né? Ou seja, o que eu tenho que é meu, apenas meu, né? Que é uma característica genuína minha. Eu cada vez mais me descubro enquanto professor. E o convite que eu faço a todos vocês, queridos educadores e educadoras, né, de Três Lagoas, pensem nisso. Né? A gente tem que se construir cada vez mais com a nossa genuinidade, com aquilo que nos é genuíno, com aquilo que é nosso. E podem ter certeza, todos nós temos essa característica única que precisa ser explorada cada vez mais. Eu vi um vídeo, vocês devem conhecer, né? Esse vídeo foi uma graça, né? Um professor de história no meio de uma aula e o dente do filhinho dele caiu. E aí, olha que graça esse vídeo, gente. Tem uma boa formação e tal. Se eu tiver mais, isso começa a ficar comprometido. Esse pensamento é tipo de qual tipo de sociedade? O papai tá em aula, filho. Seu dente caiu? O dente dele caiu, vem cá. E... Dá um oi para as pessoas, filho. Mostra para todo mundo. Ainda tá sangrando, vai lá. Vou te dar um beijo, vai lá. Seu dente ficou comigo. Que bom que caiu, filho. Que bom, filho. A minha esposa e o meu filho. Isso é aula durante o período de quarentena, tá? Vanessa, por favor, se você puder me mandar qual foi a reação. Não é muito legal isso, né? É pegar a coisa como é, né? Ou seja, é isso. Isso é aula durante a pandemia. É isso. O dente do meu filho caiu. Isso foi a coisa mais importante do mundo para ele. E o mais legal, né? Eu acho essa cena tão humanizante. E por que eu estou destacando isso? Porque, meu querido professor, minha querida professora, o nosso verdadeiro papel, o nosso principal papel é humanizar. Né? É tornar as pessoas mais humanas do que elas já são. Né? E não tem nada mais humano do que emoções. Não tem nada mais humano do que a gente ser humano.
né? Ou seja, da gente acolher o nosso filho lá de 4 anos, 5 anos, cujo dente caiu, e eu achei o máximo ele sentar um menino no colo e mostrar para os alunos, olha aqui, ó, mostra aí para todo mundo, ó, gente, isso é aula durante a pandemia, né? O dente do meu filho caiu, isso é a coisa mais importante do mundo, né? Essa pandemia, talvez ela esteja facilitando esse processo de humanização, né? Que a gente está tendo que viver. Então, o ser professor e o ser protagonista envolve sermos inteiros, sermos humanos e humanizadores. E para isso não dá para não falar de emoção, né? Ou seja, enquanto educadores que somos, a gente precisa gerir as emoções o tempo todo. E o que significa gerir as emoções? Significa a gente lidar o tempo todo com a emoção. Ainda bem que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela nos trouxe, né, uma legalização do ensino das competências socioemocionais, né? É um tema muito bacana esse, inclusive, que eu adoro. É isso, escola não é só lugar de conteúdo cognitivo. Na verdade, nunca foi, né? Mas a BNCC parece que trouxe isso assim como uma grande novidade, né? Agora a gente está todo mundo preocupado em entender primeiro essas competências socioemocionais, depois a desenvolver primeiro em nós essas competências socioemocionais, para que depois a gente possa desenvolvê-las nos nossos alunos, né? Então, gerir as emoções enquanto protagonistas num momento desse é fundamental. E já que a gente falou na palavra mágica, emoções, vamos rapidamente refletir um pouquinho sobre emoção, essa palavra que a gente usa todo dia, né? Essa palavra que a gente fala bastante sobre ela, mas reflete pouco. Em primeiro lugar, a reflexão que eu sugiro que a gente faça é o que é isso, né? O que é emoção e para que a gente sente emoção? Qual é a função da emoção nas nossas vidas, né? Na verdade, a gente sente emoção porque ela tem uma função de renovação, de restabelecer o equilíbrio do nosso organismo, para que a gente esteja pronto a enfrentar um novo processo, um novo caminho, uma nova possibilidade. Emoção é um elemento que nos reestabiliza, né? A gente sente emoção para que a gente possa se reequilibrar. As emoções é como se elas funcionassem em nós como uma espécie de despertador. Toda vez que você for invadido por uma emoção, entenda assim, opa, tem um despertador tocando dentro de mim. O que aviso é esse que essa emoção está trazendo, né? Então, as emoções, elas são despertadores. Para quê? Para que a gente retorne a um novo equilíbrio. Então, por exemplo, eu estou assim, aí do nada me bateu um certo medo. Então, o que é prestar atenção nas emoções? É eu parar, primeiro identificar, o que eu estou sentindo? Ah, o que é isso que eu estou sentindo? Acho que é medo. Ah, é medo, estou sentindo medo. E aí conversar com o medo, né? Oi, medo, o que você veio me alertar do quê? Né? Que recado que você vem trazendo, medo? Porque todas as emoções, cada uma traz um recado. E a gente precisa estar atento a esse recado. Mas para a gente estar atento e entender o recado que as emoções nos trazem, é preciso que a gente deixe a emoção ficar. E o que acontece muito conosco, né? Nesse mundo louco, automático, em que a gente faz uma porção de coisas ao mesmo tempo? Às vezes as emoções chegam e a gente atropela as emoções. Então, o que é isso? Ah, sei lá o que eu estou sentindo, mas sai, show, medo. Estou com tempo para você, não. Estou com tempo para sentir medo, não. Vamos embora, vamos em frente. A gente atropela o medo e, primeira questão, o medo não evapora, né? Emoção não evapora. Eu acho que o medo foi embora, e não foi, ele se transmutou lá dentro da gente, né? Então, às vezes vem uma tristeza, tristeza nem pensar, tristeza, acabou, estou alegre, estou feliz, fazer uma coisa engraçada, pronto, acabou, evaporou a tristeza. Não evaporou. Quando eu falo que a gente precisa prestar atenção nas emoções, deixar as emoções ficar, eu estou dizendo assim, quando as emoções nos visitam, a gente precisa abrir a porta e falar, oi, entra tristeza, senta aí, vamos tomar um cafezinho. Por que você veio me visitar? Né? Que recado que você está me trazendo? Porque as emoções, elas têm sim um recado, cada uma delas tem. Elas são um meio natural da gente avaliar principalmente o ambiente em que a gente se encontra, né? Quando a gente entra num ambiente novo, por exemplo, fique atento às suas emoções.
Entrei num lugar, e aí, por que esse lugar está me provocando? Medo, ansiedade. Por quê? Porque eu não sei como agir aqui, porque eu não sei se eu posso falar alto, né? Eu estou ansioso. Aí conversa com a ansiedade. Oi, ansiedade, você chegou, o que você veio fazer? A ansiedade vai responder. Eu vim aqui para você ficar atento, né? Mas toda ansiedade esconde um medo. Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, eu escolhi aqui 5 emoções que são chamadas emoções universais, né, que todos os povos sentem e que derivam outras emoções. E começando pela culpa. Qual é o alerta da culpa? Qual é o recado que a culpa nos traz? Toda vez que a gente sente culpa, é para a gente dar aquela parada e pensar no quê, né? A culpa, ela nos traz um alerta que é assim: a culpa nos informa de que alguma coisa tem que ser corrigida, alguma coisa a gente precisa aprender para não repetir. Toda vez que a gente sente culpa, esse é o recado que ela está trazendo. Agora, se eu atropelo a culpa, se eu nem dou bola para ela, ela pode se transformar em remorso ou em martírio. O que é o remorso? O remorso é a culpa prolongada. O remorso, né, é quando eu arrasto a culpa comigo. Aconteceu há 5 anos, mas a culpa está aqui como se tivesse acontecido ontem. Ela virou remorso. E por que ela virou remorso? Porque eu não ouvi o alerta correto da culpa. Né? E ela pode virar também martírio. O que é martírio? Martírio é um remorso que você compra um chicote. Ou seja, é a culpa que permanece com você, mas você fica assim, cataplaft, cataplaft. Ah, eu sou horrível, cataplaft. Porque eu sou horroroso, cataplaft. Eu sou culpado mesmo, cataplaft. A gente fica se auto-punindo por aquilo, né? Então, remorso e martírio são distorções da culpa. Para eu não sentir remorso e martírio, eu preciso ficar alerta à culpa. Deixa eu contar uma historinha rápida para vocês. Eu sempre andei muito de avião, né? Fiquei muito em hotel, a minha vida sempre foi essa, né? Ir para o aeroporto, do aeroporto para o hotel, do hotel para o lugar lá, fazer a palestra, voltar e tal, ou seja, isso o tempo todo. Eu, em geral, viajava ou domingo à noite ou segunda de manhã e voltava sábado de manhã, né? E era a vida assim, né? Vinha numa loucura aí, de fazer. Ano passado, eu acho que eu fiz 214 palestras, né, em 2019. E vim assim, sempre acima de 200 palestras por ano. E uma loucura. Ou seja, é até uma vida que eu já estava repensando. Né? A pandemia, ela veio meio que a calhar nesse sentido. Ela veio me colocar sentado aqui na biblioteca, onde eu estou, né? Eu sento aqui, às vezes, 7 horas da manhã e só levanto 10 horas da noite. Tudo bem. Mas é mais tranquilo, Eu estou aqui na minha casa, a gente conversa e tal. Não tem, o corre-corre, agora é o corre-corre do acabar uma live e começar outra, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Mato Grosso do Sul. Logo que terminar Mato Grosso do Sul, eu vou viajar para a Bahia. Pois é, antigamente eu tinha que pegar um carro, ir para o aeroporto, pegar um avião. Né? Agora não, em 5 minutos eu saio de Mato Grosso do Sul e falo assim: oi Bahia, oi Feira de Santana, tudo bem com vocês e tal. Então, a pandemia está permitindo isso. É um outro corre-corre. Né? A gente também tem que tomar cuidado, mas é um corre-corre diferente. Então, por que eu estou falando isso? Quando eu estava no meu corre-corre de aeroporto, aeroporto é um lugar muito estressante. Tem um negócio em aeroporto que é assim: você está naquela fila para passar no raio-x, tem sempre alguém que chega atrasado, e aí tem sempre a última chamada, né? Última chamada, voo 2346, com destino a Brasília, última chamada. Então a gente está na fila do raio-x, é muito comum, né? Vir uma pessoa, dá licença, moço, dá licença, está chamando meu voo, tá? Dá licença, aí passa na frente de todo mundo e tem que passar mesmo. É uma espécie de ética de aeroporto, né? Você deixa passar mesmo, senão a pessoa vai perder o voo. E claro que isso algumas vezes aconteceu comigo. E eu estou lembrando bem, né, da última vez que isso aconteceu ano passado. Eu cheguei em cima da hora, já estava, última chamada, voo para Fortaleza, lembrei até para onde eu estava indo. Vou para Fortaleza, eu falei, meu Deus do céu, é meu voo. Virei e falei, gente, dá licença, eu não gosto de fazer isso, mas tive que ir passando, atropelando a fila. Dá licença, gente, é o meu voo, dá licença. Cheguei lá no raio-x, a menina virou, eu coloquei, estou acostumado, gente, eu passo 2 vezes em raio-x por dia. Coloquei a mochila em cima, assim, tirei o meu relógio, né, tirei o meu óculos, coloquei e já ia passando. A menina, senhor, tem que tirar o cinto. Eu falei, não, o meu cinto não tem metal, não, isso aqui não é metal, não vai apitar, não. Ela, são as regras, senhor, tem que tirar o cinto. Eu falei, não, filha, mas isso não vai, não precisa, tal. Aí eu já fui falando e já fui passando pelo raio-x, né?
como quem diz assim, deixa eu te mostrar que não apita. Quando cheguei do outro lado, eu só dei aquela olhada para ela e falei, viu, não apita. E já fui pegando a minha mochila, botando meu óculos, pegando meu... E aí a menina foi lá para o outro lado do raio-x e falou assim, senhor, por favor, só quer retornar e tirar o cinto? Eu falei, não estou acreditando. Aí eu virei para ela e falei assim, olha só, você está vendo esse voo? É o meu, eu não posso perder o voo. Ela, o senhor, por favor, retire o cinto e volte. Eu coloquei a mochila em cima da mesa de novo, já daquele jeito, né? Esquentado, coloquei o relógio de novo ali, o óculos de novo, não tirei o cinto, passei para lá e para cá no raio-x e falou assim, tá vendo? Tá vendo? Isso não é metal, não apitou. Peguei a mochila, peguei o relógio, ela, mas senhor, são as regras. Eu falei assim, então você vai aprender direito essas regras, meu filho. Eu não vou perder o voo por causa dessa tua mania. Tchau, tá? Não sei o que, falei alto, todo mundo olhou para minha cara e eu fui correndo, fui o último a entrar no avião. Aí, o avião decolou, né, do Rio de Janeiro a Fortaleza são 3 horas de voo, e eu aproveito sempre o tempo que eu estou nos voos para trabalhar, para variar. Peguei logo o computador, abri, né, comecei a ler um texto que eu estava lendo para preparar uma aula de um curso e tal, aí comecei a ler aquilo, e aí eu estava sentindo uma coisa meio esquisita aqui no peito, sabe? Sabe quando você sente uma coisa estranha aqui no peito? Você não sabe bem o que é. Eu podia fazer 2 coisas, atropelar aquilo, falar, deixa eu ler meu texto e acabou, né? Dane-se. Ou dar um tempo e descobrir o que era aquilo. Aí eu resolvi dar um tempo. Estava um dia bonito, aí eu fechei o computador, fiquei olhando um pouquinho pela janela e fiquei fazendo contato com aquele negócio incômodo que estava aqui no meu peito, né? Fiquei me perguntando assim, o que é isso que eu estou sentindo? O que é isso? O que é isso? Né? Eu fiz uma coisa que eu gosto muito. Primeiro, eu me dou a nota emocional. Inclusive, fica a dica. É bem legal fazer isso com as crianças. Né? Pede para elas darem a nota emocional a elas. O que é nota emocional? Eu faço de 1 a 4. Né? Vamos lá, hora da nota emocional. Como é que você está hoje? Você está 1, você está 2, você está 3 ou você está 4? E o que é 1? 1 é eu estou mal. O que é 2? 2 é eu estou mais ou menos. O que é 3? 3 eu estou bem. E o que é 4? 4 eu estou muito bem. Estou em estado de graça. E aí, naquela hora, eu me dei a minha nota emocional. E eu olhei e falei assim, eu estou de 2 para 1. Né? Por quê? É isso que eu falo que é ficar com a emoção. Falei, o que é isso que eu estou sentindo? Né? Eu tô de 1 para 2. O que é? Né? Primeiro, o quanto eu estou? De 1 para 2. E como é o nome disso que eu estou sentindo? Aí me veio rapidinho na cabeça, culpa. Eu, culpa por quê? Que culpa é essa? Aí veio direitinho a cena de eu falando alto para a garota, falando para ela se tocar, que eu não ia voltar não, né, para ela prestar atenção, e sair correndo e tal. E aí veio a cena direitinho na minha cabeça. E aí eu conversei com a culpa, né? Falei assim, oi, culpa, o que você quer? Fala logo, vamos tomar um cafezinho aí. Aí a culpa começou a me falar, pô, cara, olha lá, informar que algo deve ser corrigido. Você não precisa fazer isso, né? Não precisava falar daquele jeito. Aprende isso, né? Não faz isso de novo, não. Foi feio, a menina se sentiu lá diminuída, lá, tudo bem, ela estava errada, mas você não precisava falar alto, você acabou humilhando a garota, né? Então, qual é o alerta que a culpa estava me trazendo? Aprende isso, corrige isso, né? Não repete isso outras vezes. E aí eu olhei, respirei fundo e falei, é verdade. Né? Como é que eu poderia ter feito? Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Como é que eu poderia ter feito? Eu poderia chegar para ela e falar assim, olha só, ou então, imaginando isso, por que eu não tirei o cinto? Eu poderia ter falado, tá bem, olha, mas tudo bem, deixa eu tirar aqui. Passava, falava assim, tá bom, viu? Não. E ia embora sem cinto, colocando o cinto, sei lá, eu poderia ter feito de outra maneira, né? Ou não falado nada, pelo menos, falado assim, não se desculpa, mas o meu voo está em cima, e ir embora só, não precisava ter falado alto daquele jeito. Pronto, é isso. Eu peguei o recado da culpa, né? Mas se eu atropelasse a culpa, ela ia virar dentro de mim remorso e martírio, né? A raiva, nossa senhora, a raiva é uma emoção que toma conta da gente de vez em quando, nos visita frequentemente a raiva, né? E para que serve a raiva? Qual é o recado da raiva? O recado da raiva é mobilizar energia para a criatividade, para a tomada de atitude, geralmente ligada a alguma mudança de comportamento. Para que a gente sente raiva? Né? Para que serve? Qual é a utilidade da raiva? É trazer para a gente uma energia para a gente ser criativo e resolver um problema que está nos atrapalhando, né? E muitas vezes a gente não usa a energia da raiva do jeito certo.
A gente usa para gritar, para falar alto, para ofender, para quebrar um copo na parede. A gente desperdiça a energia da raiva, né? Não fica atento ao alerta que ela nos traz. E se a gente não ouve bem o recado da raiva, ela se distorce e vira mágoa. E a mágoa é um perigo. Porque o que é a mágoa? A mágoa é a raiva congelada, né? E a raiva congelada, ela permanece em nós. E já está provado, a psicossomática já provou, né, que a mágoa é uma das emoções que mais trazem consequências para o corpo físico, né? A mágoa, ela tem uma ligação direta com o fígado, ela tem uma ligação direta principalmente com o estômago, né? Ou seja, ela tem uma ligação direta com órgãos sensíveis, né? Então, é isso. E o que eu faço para não sentir mágoa? Ouve o alerta da raiva. Dá um exemplo, vamos lá. Eu tenho um afilhado, né, que agora ele já está com 26 anos, 27 anos, mas quando ele tinha 23 anos, 22 para 23 anos, ele morava ainda com os pais e ele vivia brigando com os pais, principalmente com a mãe. E às vezes me procurava para conversar. Ele, ontem eu fiquei com uma raiva lá em casa, minha mãe começou a falar. Eu falei, o que você fez com a raiva que você ficou? Ele, comecei a falar alto, me arrependi, acabei até ofendendo a minha mãe. Uma vez ele me contou que quebrou um cinzeiro na parede. Aí eu falei para ele assim, cara, você está notando que você está usando a energia da tua raiva de uma maneira muito inútil? Para que você está usando essa energia toda? Para quebrar cinzeiro? Para ofender tua mãe? Dê uma utilidade mais nobre à energia que a raiva te traz. Ele, não estou entendendo. Do que você está falando? Eu falei assim, a raiva é uma energia que para a gente ser criativo, para a gente tomar uma atitude e resolver o problema. Qual é o problema central? Ele, o problema central ainda está morando lá com os meus pais. Por que você ainda está morando com teus pais? Porque eu ainda não tenho uma condição de ter a vida que eu queria. Eu falei, peraí, você trabalha fora, você já tem seu carro, você tem uma namorada há alguns anos, você já tem 23 anos. E aí ele, pois é, mas se eu for morar... Aí ela me falou o nome da namorada, né? Falou, a fulana vive falando comigo, por ela a gente já estava morando junto, mas, poxa, a gente vai ter que morar de aluguel e vai ter uma vida um pouco apertada, porque ela trabalha também, mas o salário dela... Eu falei assim, então você está escolhendo continuar morando com seus pais e tendo conflitos e tendo raiva o tempo todo, né? E quando essa raiva chega, que é um recado para você ver como é que resolve a situação, né? Você não está utilizando para isso, você está utilizando para continuar em casa e ela está sendo desperdiçada com gritos e ofensas. Aí ele parou, pensou, aí eu fiquei mais ou menos uns 3 meses sem vê-lo. Quando eu o encontrei, ele falou assim, tio, ele me chama de tio, tio, eu pensei naquilo que você falou comigo. Eu falei, e o que você fez com a raiva? Nossa, um tempão que a gente não briga lá em casa, porque a última vez que aconteceu isso, né, eu pensei, eu já ia começar a gritar, eu me contive, lembrei das tuas palavras, falei, o que eu vou fazer com essa energia agora? Já sei, peguei umas roupas, coloquei dentro da minha mochila, né, e peguei meu computador, virei, passei na cozinha, falei assim, mãe, tô saindo, tá? Tô indo lá pra casa da Lília, e olha só, eu não sei se volto amanhã não, tá? Tchau, fui embora, fui. Aí cheguei na casa da minha namorada, conversei com ela, a gente bateu um papo, aí no dia seguinte começamos a procurar apartamento para alugar, conjugado, já achamos um apartamento e já estamos lá mobiliando aos pouquinhos e acho que dentro de uma semana a gente vai se mudar e vai morar junto. Já falei com a minha mãe, com meu pai, ela já falou com os pais dela. Eu falei, nossa, que legal, como é que você está se sentindo? Ele, estou me sentindo muito bem. Eu falei assim, pois é para isso que serve a energia da raiva, né? Para a gente resolver as coisas. Né? Não ficar quebrando cinzeiro, não ficar ofendendo pessoas, gritando, né? Para a gente parar e falar assim, deixa eu fazer alguma coisa para resolver. E se a gente não faz, vira mágoa. O medo, já falamos sobre ele, né? A energia do medo, quando o medo chega, é um alerta dizendo assim, opa, para um pouco, cuidado antes de seguir em frente. Estou falando do medo que cuida, porque existe também o medo que paralisa, né? Existe aquele medo que faz a gente ficar paradinho lá, e esse medo não é legal. Esse medo, realmente, ele é nocivo. Agora, o medo que cuida é interessante, é o medo que faz parte da coragem. Coragem não é o contrário de medo. Quem tem coragem não tem medo. Mentira. Quem tem coragem tem o medo que cuida, porque senão fica uma coragem suicida, né? Então, é isso. Sentiu medo? Para. Que cuidado que eu estou precisando tomar? O que eu não estou vendo? O que eu estou precisando olhar melhor antes de seguir em frente? É esse o recado do medo. Se eu não ouço o recado do medo, distorce o medo e aí vira insegurança. Né? Eu me torno uma pessoa insegura e, além de insegurança, o medo distorcido vira ansiedade, o mal do século.
Se estamos vivendo o mal do século, e a ansiedade é o mal do século, né? Ou seja, as crises de ansiedade estão aumentando em grande número, ainda mais com a pandemia, é interessante a gente agora entender que a ansiedade é filha do medo. Eu olho toda hora para lá porque eu acompanho num outro computador aqui para ver se está tudo bem, tá? Então, de vez em quando, vocês vão me ver olhando para lá, é isso que eu estou fazendo. E a ansiedade é filha do medo. Então, se você é uma pessoa ansiosa, se você se sente ansioso muitas vezes, para e se pergunta assim, eu estou com medo de quê? Né? A pergunta para a gente lidar com a ansiedade é qual é o medo que está por trás dela. Então, por exemplo, na pandemia tem muita gente ansiosa? Tem, normal, porque é normal a gente estar com medo na pandemia. Né? A pandemia está trazendo muitos medos para a gente. E como é que eu lido com a ansiedade? Volta para o medo que está causando ela. Conversa com esse medo, né? Como é que eu posso mobilizar? Eu estou com medo de quê? Estou com medo de contrair essa doença. Ótimo, então, medo, vamos bater um papo? Né? Como é que eu posso aumentar os meus cuidados? Né? Como é que eu posso me cuidar melhor? Para que isso não vire ansiedade, né? Tem a tristeza. A tristeza, a função dela é conscientizar a gente da necessidade de se adaptar às circunstâncias, né? Mas se eu não converso com a tristeza, se eu não ouço a tristeza, se eu não deixo a tristeza ficar, ela vira revolta e rebeldia. Vê se não é interessante a gente descobrir que a revolta e a rebeldia são filhas distorcidas da tristeza. Não parece que a revolta e a rebeldia são filhas da raiva? Né? Mas não, elas são filhas da tristeza. Deixa eu contar um caso real. Eu tenho um amigo que perdeu o emprego depois de trabalhar 20 anos numa excelente empresa, um salário ótimo, ele viajava para fora do país todo ano, tinha uma vida sensacional. A empresa que foi vendida lá e ele foi mandado embora. Né? E, cara, ser mandado embora de uma empresa assim, depois de 20 anos, com certeza vai trazer tristeza. Né? E qual é o recado que a tristeza traz nesse momento? Olha, cara, você vai ter que se adaptar a essa nova circunstância, você não tem mais aquele emprego, você não tem mais aquele salário excelente que você tinha, você vai ter que se adequar a essas novas circunstâncias, vai ter que procurar um novo emprego, ou quem sabe abrir um negócio para você, a sua vida vai mudar. Então vamos lá, adaptação, é isso que a tristeza pede. Só que sabe o que aconteceu? Ele não deu bola para a tristeza. Ele não deixou a tristeza ficar. E aí, rapidamente, a tristeza... Porque isso é rápido, tá? A tristeza rapidinho se transformou em revolta. Eu lembro bem que 2 dias depois que ele ficou desempregado, eu fui visitá-lo para conversar e já fui preparado para encontrar uma pessoa triste, para sentar com ele, para poder dar colinho para a tristeza dele, né? Para conversar com ele, porque é dando colinho para a tristeza que ela diz para a gente o que ela precisa e a gente supera. Né? Só que o que eu encontrei? Eu não encontrei uma pessoa triste, eu encontrei uma pessoa revoltada. Eles vão ver uma coisa, já liguei para um advogado, que eu vou ferrar todos eles e tal. Eu falei, cara, calma. Eu tentei trazer ele de volta para a tristeza. Eu falei, calma, cara, isso não vai levar a lugar nenhum, para pensar e tal. Ele, não, eles vão ver uma coisa e tal. E naquele momento eu respeitei a escolha que ele estava fazendo, né, de não ouvir a tristeza, de deixar essa tristeza virar revolta. E rebeldia junto, né? Ele teve umas crises de rebeldia também, pegar o dinheiro lá do fundo de garantia e comprar um carro importado, né, e tal. Quando eu olhei aquilo, eu falei, uau, né? Um cara que precisa se cuidar porque ele não sabe quando que vai voltar a ter salário, né? Trocar o carro e comprar um carro importado é um ato de rebeldia, né? Então, é isso, é ficarmos atentos ao verdadeiro recado que a emoção traz, né? E para finalizar aí as emoções ditas universais, vem o orgulho, né? Isso é bacana, né? Qual é o recado do orgulho? O recado do orgulho é, cara, mobilize-se para o autocuidado, cuide-se, né? Valorize-se. É esse o recado do orgulho. Toda vez que você se sentir orgulhoso, toda vez que o orgulho te visitar, você para e pensa assim, nossa, o que eu estou precisando me autocuidar? Né? Ou seja, eu estou precisando aumentar o meu autocuidado, o meu autovalor, né? Eu estou precisando, sei lá, cortar o cabelo, ir ao médico, começar a fazer uma atividade física. O que eu estou precisando? Me cuidar em que sentido? Toda vez que você se sentir orgulhoso, pega esse recado. Se você não der espaço para o orgulho se manifestar, para você conversar com o orgulho, com certeza ele vai se distorcer.
ele vai se misturar ao egoísmo, né, que todos nós temos, e vai virar arrogância, vai virar vaidade. Ou seja, arrogância e vaidade são filhas do orgulho, são orgulho distorcido. Para que não aconteça isso, eu preciso, toda vez que bater um orgulho, né, por exemplo, no final de semana passado, bater um orgulho, eu fiz um almoço, dificilmente eu cozinho, mas eu fiz um almoço gostoso aqui em casa, né, e ficou gostoso mesmo, né, todo mundo elogiou pra caramba, aí eu virei e falei assim, nossa, estou orgulhoso, né? A professora Ângela me deixou orgulhoso agora no início, né? Ela falou assim, professora, sua avaliação junto aos professores de Três Lagoas está excelente, então parabéns e tal. Eu, opa, fiquei, sabe, o orgulho me visitou. E aí eu conversei rapidinho com ele, falei, oi Orgulho, tudo bem? Entra aí, vamos tomar um cafezinho, mas o que você veio fazer aqui? Aí ele falou assim, cara, eu vim te mostrar como é que é bom o reconhecimento, então continue cuidando das suas lives, continue planejando, preparando, né? Se valorizando, é isso que eu vim te trazer, esse recado que eu vim te fazer. Eu falei, pô, Orgulho, obrigado, hein? Obrigado, quando quiser é só voltar que eu estou pronto a te ouvir. Pronto, eu já estou vacinado contra a vaidade e a arrogância. Agora, se eu não ouço o recado do orgulho, nossa, aí a vaidade vai lá para o alto, né? Eu vou começar a querer falar só de mim, só em primeira pessoa, vou querer falar o tempo todo, né, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu faço, o que eu não faço, tal, em síntese. E é um cuidado que a gente tem que ter mesmo, né? E aí, gente, tem também uma emoção chamada empatia, né? Já falamos nela aqui, mas não dá para deixar ela de fora, porque sermos protagonistas num tempo como esse, impossível a gente continuar sendo protagonistas sem empatia, né? Sem se colocar no lugar do outro, mas se colocar no lugar do outro sendo o outro, com o pensamento do outro, com a emoção do outro, não com a nossa. Quando a gente diz assim, se eu estivesse no teu lugar, eu faria isso, isso e isso. Desculpe, você não está sendo empático, você está comparando o seu jeito de ser ao jeito de ser da pessoa. Ser empático é se colocar no lugar do outro, mas com os valores do outro, né? Ou seja, assumindo o contexto do outro. E não é só entender o lado do outro, que é a empatia cognitiva. Eu entendi o lado dela. Não é só sentir o que o outro está sentindo, a empatia emocional. É agindo empaticamente. É a empatia atitudinal, né? Olhando para o outro como, não sei se eu já contei esse exemplo, né? Se contei, vocês desculpem repeti-lo aqui, mas eu entrei numa loja para comprar uma camiseta, tinha uma porção de gente no balcão, uma menina só atendendo, ela estava toda agitada, não dava conta, e aí eu cheguei no balcão, falei para ela, eu quero aquela camiseta amarela lá, tem tamanho G? Aí ela, tem, tá, tamanho G, tá, não sei o que, ela demorou, daqui a pouco ela me trouxe a camiseta amarela, tamanho M. Aí eu olhei, falei assim, ô filha, desculpa, não é tamanho M, é tamanho G. Aí ela perdeu as estribeiras nessa hora. Mas o senhor falou M. Falou assim, sabe, meio nervosa. Eu falei, não, filha, eu falei G. Não, o senhor falou M. Nessa hora, o gerente da loja, eu acho que era o dono, sei lá, que estava no caixa, até virou, o que está acontecendo aí? Tá. Eu virei para ele na hora, foi automático. Eu falei, não, nada não. Desculpa, filha, eu devo ter me enganado mesmo, mas olha só, é tamanho G, tá? Se desculpa. Aí ela foi lá, pegou o tamanho G e trouxe. Aí quando ela trouxe, estava até mais vazia a loja, ela estava mais calma, ela virou para mim e falou, senhor, desculpa, tá? Mas é porque o senhor está vendo, só eu atendendo aqui um monte de coisa, eu estou ficando maluca. E aí eu falei, não, eu entendo, empatia cognitiva, né? Eu, de repente, sinto como você está sentindo, empatia emocional. Mas o que realmente transforma a ação empática? Foi eu ter virado e falado assim, tá, eu devo ter me enganado, se desculpa, né? Claro que eu não me enganei, né? Mas eu disse que tinha me enganado. Isso foi a minha ação empática, para que aquela situação ali se resolvesse, né? Estamos diante, gente, de um tempo, né, de uma pandemia que a gente não controla, e eu gosto muito desse desenho aí, gosto muito dessa imagem. Também não lembro se já mostrei para vocês, mas também se já mostrei, eu acho que vale a pena refletir de novo sobre ele. O momento presente que a gente vive exige sempre da gente uma coisa específica. Não adianta eu querer dar outra coisa no lugar, né? Eu tenho que colocar exatamente a forma que o momento está pedindo. Porque se eu ficar tentando encaixar outra coisa, eu vou ficar cansado, que nem o nosso amigo, né? Por que eu me sinto tão cansado? É isso. Por quê? Porque você está tentando enfiar no momento presente uma coisa que não é aquilo que ele está pedindo. O momento presente está pedindo da gente resiliência, está pedindo da gente
calma, serenidade, empatia. E é isso que a gente tem que oferecer, né, para a gente continuar sendo esse protagonista. Tem algumas dicas legais aí, né, que vocês já devem conhecer, mas são interessantes se a gente para pensar nela. Primeiro, a gente está sempre em contato, como já falamos, com a intensidade e a natureza das nossas emoções. Não esqueçam de praticar a nota emocional. Para em qualquer momento, eu estou 1, estou 2, estou 3, estou 4. Para a gente ter, e depois se pergunta número 2, como é o nome disso que eu estou sentindo? E por que eu estou sentindo isso? Isso é um processo de autoconhecimento emocional que é bem importante para a gente e para as pessoas que estão, né, diante de nós. Meditar, que significa desligar a mente um pouquinho, não precisa virar um monge budista e ir para o alto do Himalaia, não. Ficar na cama um pouquinho, né, colocar uma música gostosa no fone de ouvido e ficar ligado na respiração, imaginar o ar entrando, o ar saindo, né? Usar um semáforo emocional também é bacana. É uma coisa do tipo assim, caramba, o que é isso que eu estou sentindo? Isso está verde, amarelo ou vermelho? Não, está verde, está calmo, está sereno, né? Eu não vou deixar, opa, está ficando amarelo, atenção, está ficando amarelo. Age enquanto está amarelo, não deixa ficar vermelho, porque quando passa para o vermelho, a emoção vai tomar conta da gente. E quando a emoção age por nós, com toda certeza, né, a coisa não vai ser, o resultado não vai ser bom. O contexto atual no qual nós estamos sendo protagonistas está exigindo coragem e resiliência, conforme nós já falamos, né? Tem um vídeo que eu gosto muito, não vou nem passar ele todo, mas que eu queria que vocês devem conhecer também, é um vídeo de um professor espanhol que resolveu se disfarçar de entregador de pizza, de tanta saudade que ele ficou dos alunos, e foi entregar pizza, e aí quando ele entregava a pizza, tinha um recadinho dentro da caixa, e ele tirava um pouquinho a máscara, né, só para falar para os seus alunos, tenham força, a gente vai superar tudo isso. Olha que lindo isso, né? Muito bonita essa... Olha lá. Ele entregava, olha lá. Seu professor. Olha que bonitinho. Não é? Muito legal esse vídeo, né? E o bacana é a atitude, o impulso que as crianças têm de ir abraçá-lo e lembrar, e não pode abraçar, né? Nesse tempo, gente, em que nós estamos sendo protagonistas, nós estamos tendo que sair do repouso. Isso exige muita energia da gente, né? A gente tem que tomar um pouco esse cuidado, né? Esse cuidado com essa energia que porque a gente está tendo que engatar a primeira marcha o tempo todo. Isso faz parte do nosso autocuidado. Queridos professores, cuidem-se nesse sentido, né? Você sabia que a primeira marcha do carro é a marcha mais forte que existe? E você sabia que é também a que gasta mais combustível?
né? Pois é, então a gente tem que tomar cuidado. Esse autocuidado, ele é fundamental nesse momento que a gente está vivendo. A gente tem que se superar, tem que continuar a ser protagonista, mas cuidado, se eu estou colocando a primeira marcha todo dia, o meu tanque vai esvaziar, né? E eu tenho que cuidar disso. Se eu estou tendo que renascer, qual é o contrário de morrer? Todo mundo responde que é viver, e não é. O contrário de morrer é nascer. E a gente está vivendo um tempo que, para continuar a ser protagonistas nesse tempo, nós temos que renascer a todo dia. Temos que renascer para combater a morte. Né? A gente está tendo que olhar para todo lado e tentar se agarrar um pouquinho numa esperança de que isso vai acabar, numa esperança de que com certeza a gente vai superar todas essas questões que a gente está vivendo, todo esse momento, né, que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo um momento, e eu tenho recebido muitos vídeos, eu não pude deixar de compartilhar alguns com vocês, né? Essa declaração dessa professora aí foi lindo. Olha o áudio que o aluno mandou para ela, né? Para poder a gente parar para pensar o quanto a gente está sendo protagonista nesses tempos, gente. Olha que lindo que o menino diz. Oi, professora, tudo bem? A mãe não, eu não, assim, você, professora, sem você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual a você. Você tem as manias de pro, mas a minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Desculpe de incomodar agora, mas só que eu queria falar para a senhora isso. Não é lindo? A mãe não tem a mania de pro, a mãe só tem as manias de fazer comida. Ninguém me faz aprender como você. Olha que coisa linda. E aí eu queria dizer que nós somos, sim, resilientes. Nós somos protagonistas, somos resilientes, estamos todos de parabéns. Somos resilientes porque estamos fazendo sem saber como, mas estamos tentando e não desistindo. Somos resilientes porque estamos encarando os nossos bloqueios, porque estamos nos expondo à avaliação das famílias e dos superiores. Nós somos resilientes porque estamos equacionando os nossos diversos papéis ao mesmo tempo, mãe, marido, esposa, filho e professor dentro de casa. Nós somos resilientes porque estamos nos superando, mesmo num momento de fragilidade e medo, e somos resilientes porque a gente está se reinventando, né? Porque reinventamos-nos metodologicamente, e por isso estamos sim de parabéns. Né? Ser professor, mais do que nunca, e essa pandemia está provando para a gente, é ter um projeto de vida que está inserido num projeto de mundo, né? E que está inserido e que faz dele nascer o nosso projeto pedagógico. A gente está descobrindo a essência da nossa vida, né, que é esse projeto pedagógico que está sendo construído nesse projeto de mundo que já está aí e que vem por aí. Né? Ser professor é, acima de tudo, crescer como pessoa através da atuação profissional, mas melhorar como profissional através da atuação como pessoa. A profissão que nós escolhemos, queridos e queridas, educadores de Três Lagoas, não nos deixa separar pessoa de profissional. Nós somos a pessoa enquanto estamos dentro de casa e somos o profissional quando estamos fora. Né? A gente escolheu uma profissão em estado de alerta permanente. Por isso estamos todos nós de parabéns. E a Secretaria Municipal de Educação de Três Lagoas preparou uma surpresa para vocês, né? E nós vamos concluir a nossa fala com essa surpresa que a Secretaria Municipal preparou para vocês com todo carinho, com todo cuidado, e em nome da Secretaria de Educação, em especial em nome da professora Ângela, em nome da professora Eliette, eu quero pedir que vocês recebam essa homenagem com todo carinho, né? Recebam essa homenagem de forma inteira, porque ela foi feita também de forma inteira, ok? E que, após a homenagem, a gente dá por encerrada aí a nossa fala. Fiquem de corações abertos agora para assistirem a esse nosso vídeo final, ok? Só passar, né?
todos os professores da escola Maria Laura Vieira. Obrigada por tudo. Beijo, tô morrendo de saudade. Parabéns, professor, pra você de uma forma. Você dá uma forma. Oi, professor de Sei Guanabara. Eu já sabia o que fala. Feliz Dia dos Professores. Um beijo, amo vocês. Queridos professores da Escola Flauzina, nós amamos vocês. Oi, Capitana. E Capitana. É linda. Adoro Capitana. Você, Capitana. Tudo bem, eu vou falar uma coisa muito já pra vocês. Parabéns! Hoje é o Dia dos Professores! Oi, eu sou o aluno Celso, da Escola Senador Clinton Miller. Eu vim parabenizar todos os professores. Um beijão. Obrigada, professores, por tudo que vocês têm a nos ensinar. Que seria da gente sem vocês, seria do mundo sem vocês. Obrigada, do fundo do coração. E a pessoa te amo, educar, amar e ensinar. Beijo. Eu me chamo Júnia e sou do 7º ano. E eu tô aqui para agradecer aos professores por sempre estarem se esforçando para nos ensinarem. E mesmo que não sejam nossos pais, eles meio que acabam nos educando e se preocupando com a nossa cultura. Obrigada, professores! Bom dia, professores. Eu queria vir aqui parabenizar todos os professores e agradecer também todos eles que fizeram eu chegar no 6º ano. Obrigado, professores. Parabéns pelo dia de vocês. Muito obrigado por tudo. Oi, sou Guilherme e uma Sheila. Tô falando de vou desejar um feliz dia dos professores. Beijo! Oi, olá, professores. Muito saudade de vocês, meus amigos. Beijo, abraço. Essas florzinhas são para todas as professoras. E eu vou dizer que elas são muito lindas e especiais. Obrigada, professora. Eu sou tia. Eu te amo. Professor, é ajudar a escrever a história do futuro. Obrigado pelo carinho e dedicação de todos os professores da rede. Querida, deu pra beijar hoje, com muita saudade. Professor, você tem em suas mãos o poder de mudar o mundo. Parabéns, professores da Escola General Nelas. Parabéns para todos os professores. Amo vocês. Pode ir. Mesmo estando sem aula, eu não poderia deixar de dar um feliz dia dos professores. Especialmente para minha professora Alessandra. Um beijo, feliz dia dos professores. Obrigada por nos ensinarem a como ler e escrever, por nos ensinar a distinguir entre o certo e o errado, por nos permitirem sonhar e voar. Obrigada, professores, por serem nossos amigos e mentores. Feliz dia dos professores. Professor, você é muito importante. Parabéns. Vai. Tia Célia. Tô com muita saudade. Tô muito cansada. Feliz dia dos professores. Que? Feliz dia dos professores. Dia professores. Eu te amo. Eu te amo. Eu também amo. Olá, hoje eu venho aqui desejar feliz dia dos professores, especialmente os da Elsa Motinho. Nós queremos agradecer pelo carinho de todos os professores e pelo ensinamento. Com vocês nós teremos um futuro brilhante pela frente. Feliz dia dos professores. Oi, meu nome é Amanda e eu vim parabenizar vocês, professores, porque vocês fizeram um trabalho incrível com o ED e continuam fazendo. O ED nem sempre é tão fácil, mas vocês se esforçam, vocês são incríveis. Parabéns, um beijo. Vamos à da escola. Vamos.
Quem oferece conhecimento sempre merece parabéns. Você pode mudar o mundo. Feliz Dia dos Professores! Pois é, né, gente? Linda homenagem, não foi? Ficou lindo esse vídeo. Recebam de coração aberto. Eu também fiz um vídeo, não sei se vocês já viram por aí, um vídeo homenageando os professores. Eu vou colocar o link deles aqui agora, o link do vídeo aqui no chat, né? Para quem quiser assistir depois, vai ser uma grande alegria também para todos, ok? Principalmente para mim, que de coração também fiz essa mensagem aí, através do vídeo. Pedi ao João Luiz para colocar, né, o link aí. E parabéns a vocês todos, parabéns a vocês todos, que esse ano seja um ano que nos impulsione a consciência do nosso poder, para a gente continuar sendo realmente os protagonistas da nossa história, tá bom? Um beijo no coração de todos, e fiquem bem, cuidem-se, fiquem com Deus. Tchau.